e a terra mais carrega, teus sonhos e nos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida tem teu seio mais amor. Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje nós estamos na área externa, mais precisamente no Congresso Nacional, aqui no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, onde nós estamos registrando um movimento novo para o Brasil na área ministerial. Um grupo norte-americano trazendo o seu profundo conhecimento também para a nação brasileira, em que se buscará, num momento como este de crise, neste momento em que a política se manifesta de maneira divergente e às vezes até com verdadeiros embates, esse ministério chega numa hora boa, em que se buscará autoridades, aqueles que fazem acontecer legislativo, judiciário, executivo, para tentar dar um pouquinho de Cristo, um pouquinho de Evangelho a essas pessoas, para que a gente traga o amor de Deus na presença dos nossos movimentos, nas nossas ações. Eu estou aqui abrindo este programa com o pastor Raul, que está encabeçando pelo menos esse grande encontro e quero crer que permanecerá encabeçando esse movimento aqui no Brasil. Dele conheço alguma coisa dos Estados Unidos, do jogador de basquete convertido ao Cristo e que fez, depois da sua ação como esportista que sempre foi, um movimento junto às autoridades americanas. Será que a gente consegue fazer a mesma coisa no Brasil, pastor Raul? Eu acredito que sim. O pastor Ralph Drollinger, o fundador do Capital Ministry, ele tem sido um instrumento muito poderoso em um ambiente muito adverso, que é o ambiente da política e das autoridades. O ministério começou em 1996 e desde lá ele vem desenvolvendo estudos bíblicos dentro do Capitólio, que é o Congresso Nacional Americano, tanto na Câmara dos Representantes como também no Senado. E ali ele tem desenvolvido um trabalho tão profundo e tão bem recebido que esse trabalho alcançou a Casa Branca depois da posse do presidente Donald Trump. E hoje também os estudos bíblicos acontecem dentro da Casa Branca, com a presença de diversas autoridades. E o Ralph hoje tem se tornado uma referência, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Para que se tenha uma ideia, hoje nós já estamos presentes em 42 assembleias legislativas nos estados dos Estados Unidos, e esse trabalho tem se ampliado para fora daquele país e alcançado a América Latina. Temos aqui hoje o nosso diretor para a América Latina, o pastor Oscar Zamora, está conosco, e tem alcançado outros países, outros continentes como a África, a Europa, a Ásia, e esse trabalho tem realmente se expandido mundialmente e nós sabemos que há uma ação de Deus nisso tudo, porque se não fosse assim, realmente é um ambiente muito difícil de penetrar. Você falou, por exemplo, do Trump aceitando o movimento, Que bom. E nós acho que temos uma certa facilidade, Bolsonaro tem sido um presidente muito aberto e tem se manifestado, inclusive, a favor do Evangelho e daqueles que fazem o Evangelho acontecer. Ontem nós tivemos uma reunião com o ministro Onyx Lorenzoni, ele nos recebeu com muito carinho e nós sabemos que brevemente também no Palácio Presidencial estaremos realizando esses estudos bíblicos, sempre com a premissa de que, uma vez que as autoridades são orientadas, são ensinadas através da palavra de Deus, elas estarão mais aptas a tomar boas decisões, decisões essas que irão abençoar a vida da nação. Como Paulo recomenda lá no livro de 1 Timóteo capítulo 2, que nós devemos orar pelas autoridades, para que tenhamos vida mansa, pacífica, podemos ter uma vida próspera. E nós temos feito isso, ensinado a palavra de Deus às autoridades, para que elas possam, através do conhecimento da palavra de Deus, balizar
decisões sábias que venham beneficiar a nossa nação. E eu acho que não vai ser diferente no Brasil. Nós estamos treinados e preparados para dar esse suporte aos parlamentares, evangelizando, discipulando e sendo um apoio espiritual dentro desse ambiente. E aqui na Câmara, com certeza, foi bem mais fácil chegar, né? Nós temos a Frente Parlamentar Evangélica, já temos um culto dos mais expressivos todas as quartas-feiras, 9 horas da manhã, onde os nossos parlamentares quase sempre estão presentes, né? E fazem questão desta manifestação cristã aqui dentro da Câmara. Aproveitando a sua palavra, eu quero agradecer de coração o apoio da Frente Parlamentar Evangélica, aqui da Câmara dos Deputados, na pessoa do pastor e deputado Silas Câmara, que tem sido um grande parceiro para nós aqui. Também no Senado, o senador Zequinha Marinho, que tem aberto as portas do seu gabinete, literalmente, para receber esse ministério, tem sido um grande apoiador. E nós sabemos que com a ajuda desses parlamentares e outros também, que eu não vou citar o nome porque são muitos, mas nós conseguiremos realmente fazer esse trabalho. O pastor Ralph sempre diz que é assim, atingindo os primeiros, atingindo os cabeças, que nós vamos reconstruir a nossa nação dentro de uma perspectiva evangélica. Nós não queremos impor o evangelho a pessoas, nem criar um Estado religioso. Nosso Estado é laico e vai continuar sendo laico. Mas nós sabemos da importância da palavra de Deus para que o nosso país viva dias diferentes, maravilhosos, como nós tanto esperamos. A busca das assembleias legislativas vai acontecer como aconteceu nos Estados Unidos? Você citou lá que várias assembleias já têm um movimento lá dentro, né? Nós aqui no Brasil temos praticamente uma representatividade cristã dentro das nossas assembleias muito grande, e principalmente de evangélicos. Sim, com certeza nós estaremos expandindo esse trabalho por todo o Brasil. A nossa ideia é alcançar todas as casas legislativas do Brasil e também prefeituras, sedes de governo, onde nós possamos estar ali com homens de Deus, professores da Bíblia, ensinando a palavra de Deus para todas as pessoas. Obviamente, Celso, que o nosso alvo não são apenas os que já estão com Jesus. Nosso alvo é, acima de tudo, aqueles que não conhecem ainda ao Senhor. E nós temos investido para que essas pessoas conheçam a Deus, conheçam a palavra de Deus, e sem fazer distinção nenhuma de religião. Nós não estamos interessados em pregar nenhuma religião. O nosso único interesse é que as pessoas, que os parlamentares, que as pessoas que estão a nível de autoridade e de decisão no Brasil conheçam a palavra de Deus. É o nosso único objetivo. Nós não queremos fazer nenhum trabalho de subversão, nem de imposição de uma religião, mas apenas, tão somente, tornar a palavra de Deus conhecida para toda a nação, para todos os parlamentares. E o texto de Romanos 8,32, que o presidente da República sempre usa, é uma verdade também para o nosso ministério, quando diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos que a verdade é Cristo, e é Ele quem liberta, e nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva para resgatar e reconstruir a nossa nação. Pastor, sucesso nessa empreitada. Muito obrigado. Que Deus esteja realmente com o senhor. Amém. Né? Trabalho vai ter muito, né? Porque a nação é grande, né? Grande, muito grande. E nós temos muitos campos a serem atingidos. Então, que você consiga isso e permaneça nessa liderança, que a gente conhece o seu trabalho e sabe da importância dele, viu? A Bíblia diz que a seara é muito grande e são poucos os ceifeiros. E eu sei que Deus irá levantar muitos ceifeiros para essa seara, e que a obra de Deus, aquilo que o Senhor tem para realizar no nosso país, vai se realizar, porque aquele que começou a boa obra, com certeza, irá finalizá-la para a sua própria glória. Então, eu agradeço a TV Gênesis, agradeço ao meu amigo Celso por essa oportunidade de estar compartilhando, e desde já me coloco à disposição para conversarmos mais e dar mais informações acerca desse ministério que chega ao Brasil
já debaixo de uma grande aceitação dos parlamentares, das autoridades, dos ministros. Isso tem nos deixado muito felizes e eu espero que, acima de tudo, a nossa nação seja feliz, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Estou aqui em meio a 2 senadores da República que vieram participar deste encontro de apresentação aos brasileiros, né, do Capital Ministers, né? Haroldo de Oliveira de um lado, Flávio Bolsonaro do outro, né? Qual a importância disso tudo para ter a presença de tantos senadores aqui? A presença da liderança do Capital Ministers aqui, com este projeto de trazer o Ministério para o Brasil, que está iniciando nesse mês de agosto, é fundamental. Eu fico muito feliz porque o Brasil está sofrendo uma mudança de rumo, e nessa mudança de rumo, com certeza, nós temos o controle de Deus em cima disso tudo, acima de tudo. E nós precisamos manter a palavra do Senhor viva no meio da nossa sociedade, porque só Jesus Cristo salva e só Jesus Cristo dará este encaminhamento para os bons rumos da nossa nação. E o Senado parece que está agora pronto para isso, né? Nós temos já um número representativo de parlamentares evangélicos no Senado Federal. Sim, temos no Senado, temos uma frente parlamentar na Câmara, no Congresso uma frente parlamentar muito ampla, com mais de 100 parlamentares. Isso é muito importante e reflete nada mais, nada menos do que a importância e a capilaridade dos evangélicos no Brasil. Os evangélicos hoje constituem 1/3 da população brasileira. Verdade. Agora tem um parlamentar que eu acho que anda orando bastante, né? Parece que acabaram se afastando um pouquinho de você em termos de comentários jocosos e tudo mais. Isso é poder da oração, Flávio? Não, com certeza a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito graças à vontade de Deus, né? Verdade. Um milagre que ele operou na vida do presidente, e a população percebeu esse momento de votar, escolher parlamentares que têm compromisso, né, com a causa de Deus, que são conservadores. Eu acho que esticaram tanto a corda para um lado, atacando os pilares da nossa sociedade, atacando a família, atacando a igreja, repudiando das religiões, né, tripudiando das religiões. Então, nas urnas houve a consequência disso. E assim, exemplo do Haroldo de Oliveira, meu colega senador, meu amigo do Rio de Janeiro, uma ampla frente parlamentar foi eleita. E a gente sabe que todos os dias precisa pedir muita sabedoria a Deus para tomar as decisões corretas, para conduzir esse país, que é muito difícil, né, Haroldo? Muita coisa que precisa ser desfeita. Foram mais de 16 anos, né, de governos, né, que acabaram com o nosso país, degradaram, inverteram os valores, os princípios judaico-cristãos. A gente busca resgatar e não tem que ter vergonha, não. A gente tem que se assumir, né, como cristão e como defensores, sim, desses princípios aqui no parlamento. Então nós temos que disputar todos os espaços. A quem nos assiste, se interesse pela política. Nossas vidas passam pela política e é por ela que nós vamos conseguir resgatar o nosso Brasil. E peço que continue orando pelo nosso presidente, por todos os parlamentares, né, por todas as autoridades brasileiras, para que a gente consiga sair desse buraco difícil que nos colocaram, para conseguir resgatar a economia, gerar os empregos que são necessários. As reformas que estão para acontecer, que são duras, mas são necessárias, né? Então a gente tem a convicção de que em um curto espaço de tempo o Brasil vai conseguir retomar a sua normalidade, a gente possa cada vez mais dar motivo de felicidade para a nossa população. Há tempos atrás, o Haroldo de Oliveira, né, mostrava para a gente que havia lobos travestidos de cordeiros, né? Você fez um trabalho bonito disso, eu ainda tenho guardado, viu, Haroldo? A realidade, né, é essa mesmo, mas felizmente nós estamos aqui com o Flávio, que é a nossa juventude no Senado, e eu fico muito feliz por ter sido companheiro dele na campanha, e Deus quis que nós vencêssemos essa campanha, e nós estamos aqui... O título do seu livro fala muito da nossa campanha, como é que é o... Deus quis. Deus quis. Deus quis. Foi um milagre, como essa mudança que o país está sofrendo hoje sob o governo de Jair Bolsonaro. Então, todas essas coisas têm a ver, sim, têm um sentido espiritual. E eu fico realmente muito feliz. E os lobos estão se manifestando. Você vê, não dão folga
as alcateias, né, que chamam, estão diariamente atacando o governo, atacando todos aqueles que defendem esse governo. Vamos prestar É uma atenção tristeza. neles, É, mas a nós gente vamos é bem orar. maior do que eles, né, Manoel? Deus. Você que o diga, né? Somos maiores do que esses Não loucos tem nem aí. dúvida, todos os Pode dias, chegar todos na os alcateia dias. toda. Todos os dias eu não saio de casa sem botar o joelhinho no chão, né, e pedir para Deus muita força, sabedoria, porque não adianta, podem atirar à vontade com essas mentiras, essas calúnias, né, que Deus sabe o que faz. Né? Se está acontecendo isso tudo tem um motivo, a gente não consegue enxergar, né, nós humanos não conseguimos enxergar o que é, mas sem dúvida alguma Deus sabe o que está fazendo e foi Ele quem colocou Bolsonaro no lugar certo, no momento certo para resgatar o nosso Brasil. Grande abraço, querido. Abraço. Sucesso. Nós estamos fazendo a cobertura do Capital Ministros, que está chegando ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, onde já está implantado em praticamente todos os estados norte-americanos, e agora no Brasil. Como eu disse no início do programa, e eu repito agora, uma tentativa real de se aproximar das autoridades brasileiras, levando a ela Cristo, acima de tudo, o Evangelho do próprio Cristo, sabe, tentando fazer uma verdadeira união no amor de Deus. Estou aqui com um parlamentar do Rio de Janeiro, pastor, né, e que sabe muito bem da necessidade disso acontecer, né? São João do Meriti que o diga, não é mesmo? Que é sua região lá. Qual a importância de um movimento como esse, chegando ao Brasil e buscando o Brasil? Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa manhã. Nós somos da Assembleia de Deus, deputado federal, Rio de Janeiro, e também trabalhamos na área da educação. E entendemos que esse trabalho é muito importante pelo cunho educativo, a partir da ótica de que o ministério de Jesus foi um ministério de educação. Embasado em Mateus 11:29, que ele diz: aprendei de mim. Então ele veio ensinar para corrigir a tortuosidade e os desvirtuamentos do pensamento humano. E que se esse trabalho, eu acredito, foi embasado nesse princípio de combater essencialmente o desconhecimento humano da vontade de Deus, pode ter certeza que a gente vai ter um êxito enorme e um enlevo espiritual, como em todo o tempo nunca houve aqui no nosso Brasil. E esse evento é muito bem-vindo. Para o Rio de Janeiro, tão carente, tão necessitado, né? Porque vive alguns momentos de conturbação e tudo mais. Seria uma boa hoje, no momento, uma implantação de um ministério como esse? Eu acredito que sim, haja visto que o Rio de Janeiro, bem como São Paulo, é a caixa de ressonância do nosso país. O que acontece de bom em São Paulo e Rio de Janeiro repercute, soa em toda a nossa nação. E se esse ministério foi implantado no Rio de Janeiro e os movimentos evangélicos, né, entender a importância, temos a certeza absoluta que vai lograr muito êxito e vai levar o Estado do Rio de Janeiro para a consciência espiritual, para um outro patamar. Participando também dessa solenidade de implantação do Capital Ministros aqui no Brasil, né, que está acontecendo aqui no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, participando, deputada Flor de Lis, bom revê-la. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez falando com vocês e num evento tão importante que é o Capital Ministro, que está aqui para nos ensinar, e ouvir a palavra de Deus sempre é bom porque é um alimento para a nossa alma. Não posso deixar de falar desse momento em que você vive, né, perdeu o esposo, houve um fatalismo, vamos dizer, na morte dele, né? Pessoas da família sendo envolvidas, e não faltam as más línguas para dizer até que você estaria envolvida nessa história. Como é que você consegue sair disso tudo e continuar deputada? Deus é bom, e assim como há pessoas falando, batendo contra, existe um grande movimento no Brasil de oração. Há um povo orando, há um povo clamando pela minha vida, e eu quero aproveitar para dizer a esse povo que Deus já está agindo, Deus já está trabalhando.
mesmo no momento de fatalidade, de grandes tempestades, eu já vivi também grandes milagres de Deus durante esse momento. Deus tem se mostrado presente e Deus tem me dado já grandes, enormes provas da sua presença comigo, da sua presença no meu lar, da sua presença no meio de tantas tempestades. Com aquele monte de filho que você conseguiu botar dentro de um lar, não deve ser brincadeira não, né? Pois é, né? São muitos filhos, adotei 55 filhos e a maioria estão comigo em casa, estão do meu lado, estão me apoiando, acreditam na mãe que tem, porque conhecem a mãe que tem, como mulher de Deus, como pastora, como criada no Evangelho. Eu fui criada no Evangelho. Eu tenho convicção de que Satanás se levanta aproveitando de uma oportunidade, de uma tragédia, para tentar me destruir, para tentar destruir a base da minha vida, que é a minha família, mas não vai conseguir, porque o meu Deus continua sendo maior e melhor em todas as situações. Qual a importância do capitão ministro chegando, né, e tentando estar junto de vocês, autoridades, né, junto de parlamentares como você, né, junto a senadores da República, como me disse ainda há pouco, Zequinha Marinho, né, e chegando e pensando, inclusive, do executivo brasileiro, eu acho que nos estados brasileiros. Qual a importância disso? Olha, nós precisamos pregar o Evangelho. O capitão ministro está chegando para falar de Jesus aos parlamentares, aos senadores, aos grandes homens desta nação, para dar cobertura espiritual também ao nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Hoje nós temos aqui a presença de vários senadores, nós temos a presença de vários parlamentares sentados para ouvirem a palavra de Deus. Então essa importância é muito grande e que isso permaneça no nosso país, porque os nossos políticos precisam ser evangelizados cada vez mais e cada dia mais. Então eu acredito que isso está trazendo um novo tempo e o número de parlamentares evangélicos, de senadores evangélicos, de juízes evangélicos, de políticos irão crescer cada dia mais. Você continua trabalhando normalmente, né? Sua ação parlamentar continua como estava antes. Qual é o foco do momento da Eu continuo como parlamentar e o meu foco é lutar, ser a voz dos menos favorecidos do meu estado, do meu Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui para ser instrumento na mão dele, para ajudar vidas, porque esse é o meu foco. Sucesso. Obrigada. Deus te ajude. Amém. Nós estamos presentes, como eu já disse várias vezes neste programa, nós estamos direto do Congresso Nacional, numa reunião do Capitão Ministros, um grupo norte-americano, um pastor norte-americano, que faz uma prática de aproximação com autoridades lá e que quer fazer a mesma coisa aqui acontecer. Está trazendo mais este ministério para o Brasil. E eu estou aqui com o capelão, sempre bom vê-lo, que já faz isso, bota décadas nisso, né, meu caro capelão? Olha, para nós é uma honra estarmos aqui, é mais uma ação ligada ao Evangelho, eu acho que é importantíssimo, se bem que já tivemos outros grupos oriundos de tanto dos países latino-americanos, como também agora da América. Da América também já tivemos outros grupos que têm vindo aqui nos visitar, que fazem esse tipo de trabalho lá, que eu considero importante. Agora o movimento do Capitão Ministro está chegando, é mais um que está somando nessa missão. É importante para todos nós, eu acho que enquanto mais pessoas houverem com esse intento de levar a mensagem da Palavra de Deus, é importante. E nós temos que nos preocupar. Nossa preocupação aqui tem sido de agregarmos aqueles que fazem parte da nossa frente parlamentar evangélica, e como também, aos poucos, estamos conseguindo trazer deputados não evangélicos para participarem conosco dos cultos que são realizados aqui todas as quartas-feiras. E isso tem sido de suma importância para todos nós. Eu fico muito feliz até quando alguns companheiros deputados não evangélicos, com respeito, nos procuram e pedem para que oremos por eles, com os seus problemas, com as suas dificuldades. É prova de que nós que estamos aqui como servos de Deus também estamos refletindo a glória de Deus nesse lugar. Então, o trabalho evangélico aqui tem sido feito.
o exemplo tem sido dado daqueles que servem a Deus verdadeiramente aqui. Isso é muito importante. Mas enquanto mais chegar, eu diria, soldados nesse grande exército internacional, para a gente é importante. São bem-vindos, parabenizamos a todos que fazem o Capital Ministry e com certeza estaremos somando, eles que já fazem esse trabalho na América, vão estar também somando conosco aqui, só estão de parabéns. O que eu gosto de ti é o seguinte, é que você não se esconde, né? Você continua sendo pastor, mesmo com o brochezinho do deputado federal, que você já é há algumas legislaturas, né? Você não aboliu o pastor Eurico. Não, veja só, eu continuo sendo pastor, eu estou deputado, né? Estou deputado na terceira, pro resto da vida e mais estamos na legislatura, continuo servindo ao meu Deus, sou soldado do Exército de Cristo, não abri mão disso aí. Isso aqui também é passageiro, isso não nos enche os olhos, certo? Estamos a serviço de Deus onde quer que Ele queira que nós estejamos. Que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Então, onde eu chego, jamais vou omitir a minha condição de servo de Deus. Eu tive a oportunidade de estar em uma reunião com o Dalai Lama, lá em Dharamsala, na Índia, e ele questionou, seu nome, pastor Eurico, mas é o que? Aí ele quis saber o que? Não, pastor evangélico. Interessante que ali eu tive uma lição, isso ficou uma lição para mim, porque como o Dalai Lama sabe que ele é o cabeça, é o guru do budismo, nós estávamos numa visita institucional, então eu não queria misturar religião com a questão política da história. Mas quando o meu nome pastor abriu um leque, porque ele fez pastor, mas é cristão, aí foi quando eu respondi, ele disse, admiro muito Jesus. Olha só, quando ele falou que admira Jesus, um grande líder, aí você imagina, né? As portas se abriram, então foi ele que começou a falar, que citou primeiro o nome de Jesus, não foi nem eu, imagina. Eu pastor, mas preocupado, o Dalai Lama, a gente com uma missão, claro, política, representando o Brasil, tratando alguns assuntos que tinham a ver com a questão econômica, lá onde ele está exilado, questão política onde ele está exilado, em Dharamsala, na Índia, mas frente a frente com ele, de repente se abriu o diálogo. E quando se começa a falar de Jesus, meu amigo, aí a porta se abriu, aí foi Jesus do começo ao fim. Tá vendo? E é o que nós temos que continuar fazendo, né, Mano Velho? Com certeza. E aqui no plenário da Câmara, isso não faz a diferença. As pessoas podem até me achar, às vezes, eu pessoalmente, contundente com algumas questões, porque nós defendemos princípios e valores, nós não abrimos mão do nosso berço, não abrimos mão daquilo que nós cremos. Isso aí, independentemente de qualquer situação política. Não negociamos a nossa fé. Também presente neste encontro do Capital Ministros aqui na Câmara dos Deputados, mais expressamente no Salão Nobre, o deputado Roberto de Lucena, né? Esse D é muito importante. Você já me explicou as razões e o porquê, né? Tá tudo bem com o nosso parlamentar? Graças a Deus. Celso, é sempre um prazer conversar com você. Como é que você está vendo um movimento norte-americano iniciado lá e que está chegando aqui? Na verdade, o movimento que começou nos Estados Unidos se espalhou por muitos países ao redor do mundo, de apoio espiritual e ministerial ao trabalho desenvolvido pelos parlamentares cristãos em todo o mundo, mas também um trabalho de apoio para que esses parlamentares cristãos, no testemunho de Jesus dentro dos seus ambientes de trabalho, possam influenciar o ambiente de trabalho e possam realmente levar pessoas a Jesus. Então, são muito bem-vindos esses irmãos, é muito bem-vindo o trabalho do Capitol. Acredito que chega num momento muito importante, muito interessante. É aquele momento na pesca maravilhosa, quando a rede está cheia de peixes, o barco afunda se tentar puxar a rede sozinho, então precisam que outros barquinhos cheguem juntos para poderem buscar o resultado daquela pescaria. Gostei dessa explicação, viu? Foi única, não é? Realmente. A necessidade do barquinho para ajuda sempre, né? É verdade. E se o Jesus quiser pregar de novo também, ele gosta de ficar no barco. É verdade. Né? E deixar o pessoal na praia. É verdade. Porque o vento ajuda a voz chegar. É verdade. É a sabedoria do Evangelho, né? É verdade. Eu estou muito alegre com essa iniciativa. Eu acredito que nós temos aí uma boa ferramenta juntamente com a Frente Parlamentar Evangélica e outras, para continuarmos a fazer o trabalho que hoje tem sido um marco divisório na história
deste parlamento. Então, é um momento muito importante. Você já está aqui, é segundo mandato. Terceiro já, né? Brincadeira. É que o tempo passa e a gente não vê. Né? Você pode dizer, por exemplo, como pastor, que você, acima de tudo, é, né? Você está deputado, como disse o pastor Eurico ainda há pouco. Você conseguiu alguma coisa aqui dentro, realmente? Dá para dizer que a presença de um cidadão que luta pela pregação do Evangelho abriu um pouquinho o leque? Olha, muitas vezes o nosso trabalho aqui, muito mais do que o de construir, é o trabalho de ser um buraco na estrada de toda a máquina da maldade, da malignidade, da injustiça. Então, se cada parlamentar que tem conhecimento de Deus, que segue Jesus, que é um discípulo de Jesus, aqui não consegue produzir e construir muito, mas se ele consegue dificultar o avanço da máquina da injustiça, do império da malignidade e da maldade, ele já foi muito bem sucedido. Agora, além disso, nós temos tido um bom êxito no nosso trabalho, na defesa da justiça social, na promoção da dignidade humana, e agora, por exemplo, uma comissão especial foi instalada para apreciar um projeto de lei que deverá ser votado brevemente no plenário, que atualiza a lei da improbidade administrativa. Então nós temos, como presidente que sou da Frente de Combate à Corrupção e um militante nessa área ao longo desses 10 anos e secretário de Transparência da Câmara dos Deputados, temos deixado aqui a marca de Jesus, a marca do Evangelho, a marca da luta pela justiça e pela verdade, não apenas no parlamento, mas no país. Eu sei que você tem conseguido isso, tem acompanhado sua carreira, né? Continua sendo meu pastor, viu? Obrigado, Roberto de Lucena, e deputado federal pelo estado de São Paulo. E seu fã. Grande abraço. Um abraço. Estou aqui mais um deputado que também pastor, Eli Borges, do glorioso Tocantins, né? Quente, né? O Tocantins. Barbaridade, né? Barbaridade. Tocantins está no coração do Brasil, né? Por isso que é quente. Né? Que bom. Mas é quente no Evangelho também. Também, isso que é exatamente a pergunta que eu lhe faria, né? Agora, quando chega um grupo norte-americano, né, se instalando no Brasil e querendo lá falar de Cristo aqui, as autoridades brasileiras também. Isso é importante? Olha, eu sempre compreendi que o Evangelho de Jesus é um somatório. E, na verdade, eles vêm e trazem mais ajuda para que possamos evangelizar ainda mais o Brasil e o Brasil influenciar ainda mais o mundo, né? E essa visão de trabalhar as capitais, as lideranças políticas é muito interessante. Tem respaldo bíblico. Hoje, por exemplo, como parlamentar, você tem percebido alguma diferença? Nós temos um grupo muito forte de parlamentares evangélicos aqui, uma frente das mais representativas. Nós precisamos de ajuda assim mesmo? Eu digo que sim. Nós temos a maior bancada evangélica da Câmara, eu não diria que numericamente, mas a mais unida. Sim. É a mais respeitada. Eu tenho percebido já com 7 mandatos no Estado e 8º aqui, eu percebi essa força da bancada evangélica. Mas receber mais uma ajuda é sempre bem-vindo. Sempre, né? Sempre bem-vindo. Agora, neste país que está se dizendo em crise, vivendo uma crise, como é que a gente sai dela neste momento? Eu tenho feito bons debates no meu estado, como a palestra Democracia e o Império das Leis. Na verdade, nós vivemos um país que tem 2 viés que precisam de urgentemente ser atacados. Um é o espiritual, é a vitória que nasce dos joelhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E aí nós vamos indo, isso é a palavra. E o outro é ação. Ação que acontece no que eu chamo de revolução do voto, ou da conversão do voto. Interessante, o voto convertido, ele faz com que mais representantes de Deus venham para os parlamentos, federal, estadual e municipal.
E com certeza isso tem influência direta nas leis, e aí nós podemos dar uma resposta à palestra que faço no Estado, Democracia ou Império das Leis, para a gente viva uma democracia mais aberta. E o Brasil, que tem abençoado o mundo, vai abençoar mais ainda. Estamos prontos para isso? Eu diria que estamos prontos, mas não estamos ainda no limite, estamos no ideal, estamos no possível, mas ainda temos que conquistar o ideal. Na vida se trabalha o ideal e o possível. Ainda não é o ideal, mas é o possível. E o possível já está bom, graças a Deus. A força do Calvário tem movimentado os sentimentos de muitos irmãos do Brasil e nos estados, graças a Deus. E a própria Presidência da República tem demonstrado a sua competência, a sua capacidade, a sua doação de dizer abertamente o nome de Deus. Isso já é um avanço também significativo. Grande vitória. Grande vitória. E com certeza todos sabem que o povo de Deus foi decisivo nessa vitória. E ele também sabe disso. Com certeza sabe. Ótimo. Grande abraço, pastor Eli. Que Deus abençoe a TV Gênesis. Eu posso mandar um abraço para o Bispo Hamilton, lá do Tocantins, que me apoiou com a Sara Nossa Terra. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Bispo Hamilton. Eu gosto do senhor. Obrigado. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Silas Câmara, está nesse movimento também, né? Nessa chegada de um novo ministério ao Brasil. É importante isso, deputado? É importante, principalmente se tratando do Capital Ministers, que é um ministério específico de ensinamento, de discipulado. E faz isso já com eficiência, com dedicação, há muitos anos nos Estados Unidos. É o ministério que oficialmente faz a administração e o ensinamento dentro da Casa Branca e dentro das casas legislativas americanas, hoje já tomando conta de vários países da América do Sul, e agora chega ao Brasil, portanto, recebemos com muita alegria. A Bíblia diz que erra o povo que não tem conhecimento, e conhecimento é consequência de ensinamento. Verdade. Portanto, quanto mais ensinamento, quanto mais dedicação, quanto mais pessoas envolvidas com esse compromisso, mais certeza nós temos que a oportunidade de aprender está colocada e, portanto, são muito bem-vindos, pastor Ralph e todos que compõem o Ministério do Capital Ministers. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com certeza, com certeza. Você tem feito isso como ninguém na região amazônica. Já somos aí 56 anos de idade, 5 gerações de pastores. Já deu para aprender bastante, mas nunca é o suficiente. E a que boas aprender novas, é sempre bom. E a boas novas, Gênesis, todos os rincões, lá onde a selva nem começou direito, está terminando, é verdade. Que a gente não sabe o tamanho daquilo ali, né? É verdade, principalmente nessa parceria salutar para a pregação do Evangelho, que é Gênesis e Boas Novas, cobrindo o Brasil, produzindo hoje, as duas são, sem dúvida nenhuma, a maior produtora de conteúdo português da América Latina. E isso tudo é uma demonstração de compromisso com o ID de Jesus Cristo. Nesse momento em que a gente vive, o mundo prestando atenção na nossa região amazônica, né? Falando-se desses incêndios, como se isso para nós não fosse um certo corriqueiro a cada ano nessa época, né? Como é que você está visualizando isso tudo, hein? Na verdade, todo o movimento e todo o noticiário e toda a convulsão que a gente vê em torno disso é uma fantasia para tentar manchar um governo que claramente declara que o país, que o Brasil, que o governo é laico, mas quem está detentor do mandato maior da nação é uma pessoa que acredita em Deus e que tem certeza que através de Deus nós podemos, fazendo o nosso trabalho direito, transformar uma nação. Os números mostram de forma muito clara que são semelhantes, não são obviamente números baixos, mas são semelhantes a números muito recentes na nossa região e que o governo está tratando isso de forma séria, eficiente e nunca antes tratada, mobilizando a transversalidade de todos os ministérios, das Forças Armadas em defesa da Amazônia. O restante é, de fato, uma tentativa de macular com uma mácula que pode prejudicar, inclusive, os tratados comerciais no mundo, já que o meio ambiente é uma coisa muito importante, mas que eu creio que os brasileiros estão vendo isso, principalmente os da Amazônia, de forma muito inteligente e observando o que, de fato, estão querendo com tudo isso. Que isso aconteça com a Amazônia, mas que aconteça uma outra coisa também, que eu sei que está no seu coração, né?
é a transmissão do culto das quartas-feiras, onde nós reunimos os nossos parlamentares e muitos dos nossos trabalhadores da Câmara e Senado. Vai acontecer, parece que está tudo pronto, né? Sim, é verdade. Na verdade, nós estamos nos últimos 4 meses transmitidos já pela mídia social, um alcance muito grande. A TV Gênesis, a Boas Novas, a Supra, a Gospel, têm nos dado coberturas na transmissão de pontos importantes do culto. E agora, no mês de setembro, a gente começa com a programação de televisão semanal com a Voz da Frente e também com programas de 3 minutos, Momentos da Frente, onde a gente vai mostrar o nosso trabalho, o nosso propósito e comprometimento com os princípios cristãos, com a vida, com a família, com o povo, e transmitindo assim um pouco daquilo tudo que a frente faz e que com certeza, tem tido com certeza reflexo na vida da comunidade evangélica cristã e também do povo em geral do Brasil. Deputado João Campos, né? Continua sendo o eterno presidente da Frente Parlamentar Evangélica, né? Eu estava com o Silas Câmara, que é o presidente atual, mas você já foi presidente por tantas vezes que continua sendo respeitado como tal, né? Como é que você vê a chegada desse ministério ao Brasil? Vejo com alegria, porque eles se juntam à Frente Parlamentar Evangélica, isso agregará muito valor, porque nós temos um trabalho aqui muito interessante, mas penso que eles trazem estratégias novas, experiências novas, que agregaram muito valor. Penso que esse conjunto desse ministério, a Frente Parlamentar Evangélica, nós avançaremos muito na abordagem, na evangelização, no ensinamento da Palavra de Deus a autoridades dos diversos níveis dos poderes brasileiros, quer seja as autoridades aqui em Brasília, ministros de Estado, Presidência da República, senadores e deputados federais, mas há o propósito também de fazer com que esse ministério esteja presente nas Assembleias Legislativas, nos estados, junto com as frentes parlamentares, também naqueles estados. Acho muito interessante e Deus certamente tem propósito nisso. O estado de Goiás, que é o seu estado, ele tem avançado nesse campo também, né? Ah, sim, sem dúvida. Antes mesmo de me tornar deputado federal, nós realizávamos um trabalho lá parecido com esse trabalho que eles apresentam aqui. De tal forma que toda terça-feira nós realizávamos uma ministração bíblica no gabinete de alguma autoridade do Estado. Depois que me tornei deputado federal, isso com a minha participação ficou praticamente prejudicado no Estado e passamos a fazer aqui. Tenho certeza que na medida que nós aproximarmos esse ministério do grupo de parlamentares estaduais na Assembleia Legislativa, é um grupo expressivo, um grupo evangélico na Assembleia, certamente nós teremos como avançar nesse propósito. Chegaremos lá. Chegaremos lá, não é? Chegamos aqui. Sem dúvida. Agora estou aqui com o Eduardo Girão e eu, sinceramente, o Girão, eu achava que você era pastor. Você faz um trabalho de aproximação, né? E um trabalho tão cristão que é expressivo demais. A generosidade é sua. Nós estamos aqui combatendo o bom combate. Não é fácil, é uma guerra espiritual. Eu peço a você que está nos assistindo que ore por nós, pelos senadores, pelos deputados, pelo presidente da República, por todos os governantes, para que eles tenham sabedoria, serenidade, discernimento e, sobretudo, saúde para fazer o que tem que ser feito. Porque o destino dessa nação a gente sabe. Quem está no comando é Jesus Cristo e o destino dessa nação é prosperidade. Mas o momento que a gente vive exige muita oração, muitos projetos de lei que tentam destruir a família aqui na casa, uma agenda perigosa, liberação de aborto, liberação das drogas como a maconha, o jogo de azar, jogatina, que é um perigo, que vicia, que abre porta para lavagem de dinheiro, corrupção. Então nós precisamos estar juntos para debelarmos esses ataques à família e o Brasil crescer, porque é isso que vai acontecer, se Deus quiser. Um ministério como esse norte-americano que está chegando aqui agora, é expressivo para a gente? Olha, acho que vem engrossar a nossa luta? Eu já conheci o trabalho, está fazendo uma evangelização e líderes no mundo inteiro.
trabalho que vem aí há décadas, chega ao Brasil no momento oportuno, pessoas sérias, comprometidas e que vêm trazer a palavra, porque a edificação de uma nação é através da palavra de Deus. Então a gente sabe que o momento é propício no Brasil, nós estamos passando por provações, por turbulências mas eu acredito que está havendo aí, começando a separação do joio do trigo e a gente vai conseguir fazer esse país crescer, se desempenhar, ter um povo feliz, porque o Brasil não é rico não, viu? O Brasil é riquíssimo. O que está acontecendo hoje ainda é aquela chaga da corrupção, poderes querendo se sobrepor a outros poderes, mas a limpeza, a ética, ela vai avançar, não vai retroceder no combate à corrupção e a gente acredita que a sua oração vai ser fundamental. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. O lançamento nós estamos cobrindo aqui na Câmara dos Deputados, né, do Capital Ministros, que vem dos Estados Unidos para engrossar a nossa fé, para nos ajudar a convencer esse Brasil de que o Senhor é um só, Jesus Cristo, né? Amém. Pelo Estado de São Paulo, o senhor está aqui nos representando, né, e buscando isso. Qual a importância da chegada de um ministério como esse? Eu acho que é muito importante, em que pese nós temos aqui uma frente parlamentar evangélica, mas é sempre muito importante quando nós recebemos grupos de outros países, por exemplo, como no caso, esse grupo de americanos, que logicamente não estão só nos Estados Unidos, estão hoje na América Latina, em grande parte do mundo, que é o que fazem os cultos lá no Capitólio. Então é muito importante a vinda deles para incentivar a cada um de nós, quer dizer, dar um incentivo maior para que a gente possa realmente fazer um trabalho maior, de maior evangelismo aqui no Congresso Nacional, porque entendemos o seguinte: somos homens que fazemos as leis e é muito importante que todos os nossos homens e mulheres estejam vocacionados para isso e estejam à luz da palavra de Deus, porque só assim nós podemos fazer leis mais justas que coloque o ser humano em primeiro lugar. Estamos conseguindo fazer isso? Estamos conseguindo. Eu acho que nós estamos vivendo um bom momento do Congresso, um momento que houve uma renovação muito grande e que as pessoas estão muito dispostas a isso. O mundo hoje vive uma crise muito grande, uma crise sem precedente, e é uma crise moral, espiritual, política. Então, nessa crise, quando todos se sentem apertados por elas, todos se aproximam de Deus. Aqueles que já têm Deus na vida querem que Deus esteja no coração de outros. E tudo isso se junta para que a gente possa ver outras pessoas evangelizadas para formarmos uma nação mais justa. E com essa frente que nós temos aqui é muito importante, né? Sem a dúvida. Frente Parlamentar Evangélica, olha, eu a acompanho há muitos anos e vejo o crescimento dela e o agrupamento de coração que está acontecendo. Eu acho que eu que já estou aqui há algumas legislaturas, né? Eu lembro, por exemplo, que nós tínhamos aí 20 e poucos deputados na frente. Hoje nós temos 106 deputados, 12 senadores, portanto é muito significativo. Isso é uma demonstração, e muitas pessoas que chegaram aqui, que muitas vezes não eram ainda evangélicos, mas frequentavam igrejas evangélicas, sim, que logo depois chegaram aqui, se juntaram à frente, batizaram-se em suas igrejas e hoje são verdadeiros e bons membros da Frente Parlamentar Evangélica. Que isso aconteça em todo o Brasil. Se Deus quiser. Essa é a nossa expectativa, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em todo o Brasil. Nesse encontro do Capital Ministros está sendo implantado no Brasil, né? Nós estamos recebendo também a visita aqui do senador da República, Zequinha Marinho. Você hoje foi citado ainda há pouco pelo pastor Raul aí como importante demais para um trabalho a ser feito junto às autoridades, principalmente na área do Senado. Pois é, eu fico feliz e grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. E segundo, pela oportunidade de poder estar apoiando um ministério que também reputamos por muito importante, porque tem um direcionamento e uma estratégia voltada para alcançar lideranças políticas, deputados, senadores, assim como também gente do executivo, ministros de Estado, chefes, enfim. Então isso é uma estratégia interessante. O Brasil, de repente, acha que esse povo não precisa do Evangelho. Vamos pregando só para as outras pessoas. E essas pessoas são quem mais precisam porque estão na frente, estão na liderança e precisam do temor de Deus. E a sabedoria vem por esse temor e esse temor pela palavra. Vamos viver um momento preocupante. Aliás, estamos vivendo esse momento preocupante em relação à sua Amazônia. E quando eu digo sul é porque você é de lá e representante daquela região aqui,
né? E sempre defendeu, com unhas e dentes, como a gente diz popularmente, né? Aquele grande território nacional. Hoje, como é que você está vendo essa situação? E a gente trazendo isso um pouquinho para esse contexto do próprio Evangelho e a necessidade de estarmos presentes como cristãos que somos. Verdade, a Amazônia é uma área diferenciada, né? 75% do território amazônico fica dentro do Brasil. Sim. Os outros 25%, né, na vizinhança, no Peru, etc. De certo modo, a gente fica um tanto preocupado, porque a notícia, quando se fala lá fora, né, a gente pode falar, mas estamos falando em casa, em família. Verdade. Agora, lavando roupa suja em casa, lavando a roupa em casa. Agora, lá fora, o nego querer vir falar mal, aí todo mundo, né, fica um tanto revoltado com isso. Mas nem todo mal é totalmente mal, a gente tem que extrair o lado bom das coisas. Até que, enfim, né, lá no meu interior, onde eu nasci, também na Amazônia, quando a gente quer falar para o amigo, olha, qualquer coisa, estou por aqui, me liga, faz fumaça, quer dizer, dá um aviso, pede socorro. A fumaça da Amazônia que está saindo, está pedindo socorro. E era preciso alguém lá de fora, né, olhar para essa fumaça, falar alguma coisa, para o Brasil acordar com relação a isso. O que está acontecendo esse ano com relação a focos de incêndio não chega a 50% de anos perigosos, né, anos que tem grande estiagem, certo? Então não é lá essas coisas, não é esse alarme todo. Mas é importante para o Brasil começar a acordar para a sua realidade interiorana. Líder americano do Capital Ministros, que está chegando agora ao Brasil, né? E trazendo essa expressividade, segundo eu ouvi de alguns parlamentares nossos, né, senadores e deputados, da importância deste ministério aqui no Brasil. As a leader of Capital Ministries, you have been bringing to us the knowledge of the importance of this ministry here in our country. O que se pretende? What are your intentions? Well, the Bible is clear about making disciples, especially amongst political leaders, as seen in Acts 9:15, as well as 1 Timothy 2:1-4. A Bíblia é muito específica quando fala a respeito da especificabilidade de se fazer discípulos entre os políticos. Nós vimos isso em Atos capítulo 11 e também nós vimos no livro de primeira carta de Paulo a Timóteo. And we think it's essential for a country, if it's going to stay on a good course with good biblically based social and fiscal policy, to have a Bible teacher in the midst of the lawmakers. Nós entendemos que se um país deseja realmente avançar como nação, ele precisa que as leis sejam feitas a partir de um conhecimento bíblico e a partir dos princípios que a Bíblia ensina. Ele fala em primeiro, né? E começa com Paulo, né? Realmente esse é o papel que se pretende e que ele desempenha lá nos Estados Unidos e busca no Brasil? When you quote Timothy and you say first of all, and you quote Paul talking to Timothy, do you really understand that first of all it is important for us to reach these people? Yeah, well, the Greek word for first is protos, which means first in importance rather than sequence. And so what Paul is saying to Timothy is you better continue the mandate that I was given in Acts 9:15. Então, a palavra grega para em primeiro lugar é protos e é primeiro em importância, não em ordem numérica. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está dizendo o seguinte: é melhor você cumprir o seu chamado. Quando Paulo recebe este chamado, ele fala: é melhor que você cumpra. E nesse chamado está o mandato de pregar a autoridades. Uma coisa, eu estava lendo o livro dele e percebi, por exemplo, ele começa mostrando o trabalho desde Paulo, né, passando por outros, mas fala também de um tempo de tribulação. Yes. As I read in your book, you speak about Paul, but you also talk about a tribulation moment. What about that tribulation moment? Well, what I'm doing there is chronologically tracing throughout the scripture from Genesis to Revelation. Na verdade, o que eu estou fazendo é construir uma cronologia do Gênesis até o Apocalipse. E quando eu falo de tribulação, é na construção dessa cronologia. That in every dispensation of Scripture, from the Old Testament to the book of Revelation, you see an emphasis to reach political leaders. E em qualquer dispensação da Bíblia, desde o primeiro livro até o último, você vê essa ênfase em alcançar líderes políticos. And one of those, of course, would be what we call in eschatological future tense, the tribulation period. E quando nós falamos do tempo
escatológico do futuro, esse tempo escatológico do futuro, ele se refere a um período de tribulação. The same emphasis in the church age as well as the Old Testament of God having a heart for his people to reach political leaders is certainly telecast in the future in the tribulation period. Na verdade, então, quando você vê ao longo dos tempos Deus cuidando do seu povo e cuidando para que os líderes políticos tenham conhecimento de Deus, ele está justamente jogando para longe esse futuro de tribulação, porque através desse ensinamento a nação pode ser mais próspera. You see the same emphasis in the book of Revelation as well. Nós vemos essa ênfase também finalizando no livro de Apocalipse. Agradecendo, né? Pela entrevista, né? Mas eu gostaria, eu estou encerrando um programa daqui também, né? Somos representantes da TV Gênesis. We are representative of Genesis TV, and as a closure to our program, I would like to ask a last question. E que o senhor deixasse uma palavra de fé aos nossos telespectadores para encerrarmos o programa. A word of faith, a word of encouragement. Yeah, it's great to see the turnaround in Brazil, just like in America, to where the populace is saying, we want leadership that reflects biblical values. É muito bom ver essa mudança de mentalidade na população brasileira, onde o povo tem clamado, nós queremos líderes que tenham uma visão mais bíblica dos valores que nós pregamos e que nós defendemos. It seems the populace in the US as well as Brazil are both saying, we're tired of social experimentation, tired of fiscal experimentation. We want stuff that's biblically based to run our government. É como se a população, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, estivesse dizendo, nós já estamos cansados dessas políticas sociais que vocês têm feito como experimento e nos fazendo de cobaias. Nós queremos que os nossos governos tenham a mente bíblica e um pensamento bíblico.